O período de translação, o que é um período de translação mesmo? O que significa período de translação? Isso, o tempo que ele demora para dar uma volta completa no planeta. Então, o período de translação, como é que eu calculo o período de translação no satélite? Ou seja, quanto tempo esse satélite vai demorar para dar uma volta completa no planeta? Ele faz uma relação aqui, ó, e eu calculo esse período de translação com essa fórmula, tá? Π, G, M e o raio do planeta, depende, né? O raio da órbita do planeta. Ok? Cuidado, ó, esse R aqui é o raio da órbita, ó. Raio da órbita. Então, eu consigo calcular o tempo que esse planeta vai demorar, esse satélite vai demorar para dar uma volta completa, vai ser com essa fórmula aí, o período de translação. Os satélites geoestacionários, o que é um satélite geoestacionário? Estacionário vem do quê? Parado, né? É um satélite parado. É um satélite que, em relação ao planeta, se eu pegar o planeta como referencial, esse satélite vai ficar sempre parado no mesmo lugar. Isso é um satélite geoestacionário. Como que eu consigo fazer com que esse satélite fique parado no mesmo lugar? Tá? Ele acompanha o período de translação da Terra. Qual que é o período de rotação? Desculpa, o período de rotação da Terra. Qual que é o período de rotação da Terra? Rotação? Um dia tem 24 horas. Então, o satélite geoestacionário ele funciona da seguinte forma. Com base nesse pressuposto que a Terra demora 24 horas para fazer o período completo de rotação, eles colocam um satélite, tá? E esse satélite é calculado para fazer o movimento de translação. Também, o período de translação do planeta vai ser igual ao período de translação do satélite. Por quê? O satélite vai acompanhar a rotação do planeta. Então, em relação ao planeta, esse satélite sempre vai estar no mesmo lugar. Ele não vai se movimentar ao redor. Ele vai acompanhar o movimento de rotação. Então, o satélite geoestacionário é quando o período do satélite, o período de translação do satélite é igual ao período de rotação da Terra, que é de 24 horas. Então, ele sempre vai estar parado em relação à Terra. Isso é um satélite geoestacionário. Certo? Aqui um pouco ele fala sobre velocidade de escape. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que vai explicar um pouco sobre, um resumo sobre esse conteúdo de satélite. Quando um satélite ele é lançado aqui da Terra para ficar em órbita, ele tem uma certa velocidade mínima, que é o que nós chamamos de velocidade de escape, para poder vencer a atmosfera terrestre e entrar em órbita. E como eu já disse para vocês, o satélite, ó, vamos supor que essa aqui é a órbita da Terra, né? Para ele sair do planeta, ele não vai sair de forma reta. Ele vai sair de forma inclinada para poder entrar na órbita. Então, esse aqui é o lançamento do satélite. Quando ele é lançado, ele vai fazendo uma certa inclinação para que ele acompanhe a órbita circular do planeta, tá? Porque se eu lançar ele reto, eu vou ter que fazer um satélite muito mais resistente para poder o quê? Vencer essa resistência do ar e ele vai ir para o fim do universo. Ele não vai entrar em órbita se eu lançar ele reto. Então, eu tenho que lançar esse satélite com uma certa inclinação para ele poder acompanhar a órbita, para poder fazer a sua órbita em torno do planeta, tá? Então, eu vou passar 2 videozinhos agora sobre como que funciona o lançamento de satélites, tá? Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, peraí. Parte 1. Como se coloca um satélite em órbita? Tudo começou com Isaac Newton em 1687, que imaginou a seguinte situação. Se colocar um canhão muito potente em cima de uma montanha bem alta e dispararmos o canhão, essa bala viajará até cair a uma distância X, puxada pela gravidade do planeta. Então, quanto maior a potência do canhão, maior será a velocidade e maior será a distância aonde a bala cairá.
Então, se dispararmos a bala a uma velocidade potente o suficiente, essa bala daria a volta na Terra, orbitando o planeta. É por isso que dizemos que os satélites estão sempre caindo, porém nunca alcançam o solo, numa queda infinita. E ele não alcança o solo, pois a velocidade aplicada é grande o suficiente para que ele permaneça orbitando. Então Newton formulou a lei da gravitação universal, onde Fg é igual a g vezes m1 vezes m2 sobre r ao quadrado, onde dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Fg é igual à força de atração gravitacional sentida pelo corpo 1 devido ao corpo 2, medidas em newtons. G é a constante gravitacional universal, que Newton não sabia o valor, e foi medida anos mais tarde por Harry Cavendish. M1 e M2 são as massas dos corpos que se atraem, medidas em quilogramas. O M1 vai ser a massa da Terra e o M2 vai ser a massa do satélite. E R é a distância entre os dois corpos, medidas em metro. A força gravitacional, Fg, é a força de um objeto em queda livre, simplesmente largado como uma maçã caindo de uma árvore. No caso de um objeto em órbita, o mesmo está em uma trajetória circular, onde envolve uma força de aceleração e, consequentemente, uma velocidade. Essa força é chamada de força centrípeta, Fc, pois a órbita sempre aponta para o centro do corpo orbitado. Aplicando a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, temos que a fórmula da força centrípeta é Fc, que é igual a massa vezes a velocidade elevada a 2 sobre o raio. Como a única força que atua no satélite é o seu peso, a força de atração gravitacional se equivale à força centrípeta. Então, Fc é igual a Fg. Dessa maneira, temos a fórmula: massa vezes a velocidade elevada a 2 sobre r é igual a g m1 vezes m2 sobre r2. Então, para chegarmos à fórmula para o cálculo da velocidade orbital, temos que simplificar essa expressão. Fazendo os cálculos, temos que a velocidade ela é igual a raiz de g vezes m sobre o raio. É interessante observar que no cálculo da velocidade orbital, o m minúsculo, que é a massa do satélite, ele desaparece, porque se comparado ao m maiúsculo, que é a massa da Terra, o peso do satélite é insignificante. É importante observar que quanto maior a massa do objeto que se está calculando, maior é seu poder de atração. É por isso que a gravidade na Lua é menor do que na Terra, porque a massa da Lua é menor. Então esse vídeo aqui, ele explica um pouco sobre o que eu acabei de explicar para vocês, né? Como o satélite fica preso na órbita do planeta, as forças, e de onde surgiu a fórmula da velocidade para que esse planeta permaneça na órbita. Esse segundo vídeo aqui, ele explica como que é o lançamento do satélite, tá? Então, deixa eu colocar aqui um outro vídeo para vocês. Animação muito legal que vai mostrar os detalhes do lançamento de um foguete, tipo o russo Soyuz. Ele é dividido em 3 estágios. Cada estágio tem o objetivo de alcançar uma altitude e uma velocidade pré-determinada. Após cumprir a sua função, o estágio é desacoplado do conjunto, tornando esse conjunto mais leve. E então é acionado um novo estágio propulsor e assim por diante até finalizar a missão. Ok, vamos ao lançamento. O foguete tem que ser lançado na vertical, isso reduz a força de torção nos primeiros quilômetros da atmosfera. Esses primeiros quilômetros formam a troposfera, que é a parte mais crítica do lançamento, devido à maior pressão atmosférica e, consequentemente, maior densidade e resistência do ar. A velocidade de lançamento ela vai aumentando lentamente, pode danificar a estrutura do foguete, devido à questão da resistência do ar que a gente já comentou. A 30 segundos após o lançamento, a velocidade é de apenas 300 km por hora e vai subindo rapidamente. 45 segundos após o lançamento, o foguete chega a altitude de 11 km e a uma velocidade de 1.640 km por hora.
Essa altitude é o limite da troposfera, e é nessa altitude que o foguete começa a ser levemente inclinado, já corrigindo a sua trajetória. A 1 minuto e 58 segundos após o lançamento, o primeiro estágio propulsor termina sua função, alcançando a altitude aproximada de 50 km, limite da estratosfera terrestre, e a uma velocidade de 5.600 km por hora. Esse primeiro estágio se esvazia e um sistema eletrônico solta os 4 foguetes que compõem o estágio, que cai no mar cerca de 40 km do ponto de lançamento. Então é acionado o segundo estágio, que começa a funcionar nos últimos 5 segundos de ação do primeiro. Aos 2 minutos e 38 segundos após o lançamento, o foguete já está a cerca de 100 km de altitude. Esse é o limite da atmosfera terrestre, a chamada linha Kármán. Após essa altitude, já é considerado o espaço. A velocidade é de 6.840 km por hora. Nesse ponto, é desacoplado a torre cockpit e nessa altitude a resistência do ar é praticamente zero, não existindo mais atrito com a aeronave. O segundo estágio leva o conjunto a altitude de 170 km e a velocidade de 13.250 km por hora. Quando termina a queima, é desacoplado e boa parte do segundo estágio pega fogo na reentrada com a atmosfera. O terceiro estágio inicia-se a 4 minutos e 48 segundos após o lançamento e leva o conjunto a altitude de 220 km, que atingirá aos 8 minutos e 48 segundos após o lançamento, quando finaliza a queima e desacopla. 1 minuto depois disso, já é aberto os painéis solares e a antena, e a aeronave está agora a caminho da Estação Espacial Internacional. Nesse vídeo eu fiz uma Sem áudio. E por que ele... Pessoal, uma pergunta agora. Por que ele começa a tirar essas partes do satélite? Ele começa a jogar e para onde vai essas peças que eles jogam de volta? Porque conforme mostrou no vídeo, conforme o satélite vai indo para o espaço, ele vai soltando aquelas partes que ficavam combustível, querosene para queimar. Aonde vocês acham que fica essas partes que vai sendo liberada do satélite? Que aí isso daí vira o quê? Lixo espacial. Então, a partir do momento que eles eles desacoplam essas partes e caem na Terra, eles recolhem esses dejetos. Mas aquela última parte de quando ele saiu do limite da atmosfera, o que ele joga ali de lixo, das partes que ele não usa mais, fica tudo na órbita da Terra, que é o lixo espacial, tá? A China e o Japão, se eu não me engano, estão com um projeto aí para poder fazer uma limpeza na órbita da Terra, porque já foram muitos satélites que foram lançados. E todas essas partes que eles vão ejetando no decorrer do trajeto, vai ficando na atmosfera. Isso é importante tirar por quê? Quando eles lançam um satélite, pode ser que na hora do lançamento, esse satélite acontece um choque com uma peça que está solta lá, que é o lixo espacial. Isso vai danificar o satélite que eles estão mandando, né? Sem contar a zona que ficou lá fora por conta desse lixo que fica sobrando. Imagina, desde a época que o homem foi à Lua, né? Que começou a corrida espacial lá na Guerra Fria. Eles já lançando satélites, sondas, equipamentos para fazer essas pesquisas e nada disso retorna para a Terra. Porque ele saiu fora da gravidade da Terra que vai conseguir atrair esse objeto para dentro. Ele fica lá solto no vácuo do universo, vamos dizer assim, só que preso na órbita. Ele não volta e não vai para lá, ele fica preso ao redor da Terra. Tá? Então já existem projetos para fazer essa limpeza desse lixo espacial que sobra na órbita da Terra. Certo? Não. Eu lembro do filme, mas eu não assisti o filme do Wall-E.
Eu já ouvi falar desse filme aí do Wall-E já, que ele é bem interessante, porque ele é um filme infantil, mas ele traz muita mensagem, né? Sobre amizade também, não sei se fala uma coisa de amizade, né? Isso. Então esse filme ele é bem interessante porque ele traz vários assuntos importantes para as crianças, que é um filme infantil, né? Vou assistir, vamos ver como é que é. Já me falaram dele mesmo. Não gostou? Wall-E. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, pessoal de casa? Não. Tranquilo? Não. Então tá. Então, visto isso, eu não vou fazer um módulo desse com vocês, para eu poder agilizar, para não acabar aquele conteúdo de dilatação para cair na prova, tá? Então, esse módulo aqui, quem quiser fazer depois, eu mando a resolução do módulo, que, se eu não me engano, é o módulo 48, né? Eu não vou fazer. Eu já vou pular para a parte de dilatação térmica, frente 122. Certo? Ó, frente... Vou botar aqui, ó. Frente 122, apostila 8, página 48. Todo mundo abre aí comigo. O que a gente viu na última parte da frente 122 mesmo, da apostila passada, alguém lembra? Da onde nós paramos? Qual que é o conteúdo que nós vimos na última aula da frente 122? Não, é 123 que é das ondas. Ninguém lembra aí de casa o que a gente viu sobre na frente 122, na aula quando a gente terminou lá atrás? Júlia, você lembra? Você fez até um exercício sobre o conteúdo. Que conteúdo que era? Termologia, exatamente. Muito bem, termologia. João Pedro falou aqui na sala. Então, a frente 122, ela está trabalhando agora com termologia. Temperatura, calor, né? Lembra do calor latente, calor sensível, dilatação, temperatura, escala de temperatura. Então, na frente 122 da apostila passada, a gente falou sobre o quê? Sobre as temperaturas, né? Tem uma temperatura, o calor não, o que é quente, o que é frio, como que eu faço a conversão de escalas. Nós temos 3 escalas, o Fahrenheit, o Kelvin e o grau Celsius, certo? Nós utilizamos o grau Celsius, mas no sistema internacional é o Kelvin, e o Kelvin a gente viu como é que faz a conversão de unidades, certo? Como que a gente consegue fazer essa conversão de unidades. Vamos lá então, dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Quando a gente fala assim, nossa, o seu olho está dilatado. Alguém já falou esse termo? Nossa, como o seu olho está dilatado. O que acontece com o olho dilatado? Quer dizer o quê? Que está usando droga. Que a pupila está grande, né? Que mais? Quando fala, a sua veia está dilatada. O que significa essa veia dilatada? Já viram no postinho, quando você vai tirar sangue, e fala, nossa, sua veia está muito dilatada? O que significa uma veia dilatada? Isso. Então, a dilatação a gente pode associar com o quê? Aumento do tamanho, expansão do tamanho. Então, como é que funciona a dilatação térmica? Nós temos a dilatação e nós temos a contração. Vamos supor que eu tenho 2 potes com água. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, ó. Eu tenho 2 potes com água. Vocês sabem que todo material sólido, qualquer matéria, ela é composta por partículas, certo? O que acontece? Quando eu aqueço, ó, esses pontinhos aqui dentro dos potes com água, que eu estou desenhando, são as partículas, certo? Nessa primeira situação aqui, ó, tem 2 situações. Na primeira situação, eu tenho que essa água está na sua temperatura natural. Então, a princípio, as partículas estão paradas. É uma água num pote, como essa água aqui nessa garrafinha, ela está parada, certo?
que acontece? Se eu colocar essa garrafinha, vamos supor que é um material que não derrete, né? Vou pôr no fogo essa garrafa, essa leiteira com água. O que acontece? Quando eu aqueço esse mesmo pote com fogo, né? Ó, eu vou aquecer esse outro ambiente com água, com fogo, ou seja, eu vou aumentar a temperatura interna dessa água. O que vai acontecer com essas partículas? Elas vão se agitar mais, né? Então, conforme eu aqueço essa leiteira com água, essas partículas começam a se agitar, a tal ponto que você consegue até ver que ela começa a borbulhar, que ela começa a ferver. Por que a água ferve? Porque quando você esquenta a água, as partículas elas ficam em constante vibração, agitação, a tal ponto de começar a ferver e borbulhar. Então, o que acontece com a água? Ela dilata, ou seja, ela aumenta o tamanho. O caso do leiteiro é um pouco mais complexo, porque quando você esquenta a água, ela começa a evaporar. Então você perde uma certa quantidade de água porque ela muda o seu estado. Mas agora falando de um material sólido. Quando eu esquento o material sólido, por exemplo, quando eu esquento o ferro, esse ferro ele tende a expandir de tamanho. Concorda? Porque quando eu aqueço ele, as partículas presentes dentro do material de ferro, elas tendem a se agitar e elas aumentam o tamanho. A dilatação, pessoal, ela é muito vista e estudada na engenharia civil. Então, eu tenho propriedade para falar disso, tá? Por que a gente usa muito na engenharia civil? Porque quando a gente vai construir prédio, casa, ponte, principalmente ponte, tá? Eu tenho que levar em consideração o fenômeno da dilatação. Quem aqui frequenta bastante a ponte São Paulo-MS, lá de Aparecida Taboado? Vocês costumam passar lá com frequência ou não? Eu passo lá algumas vezes no ano, professor. Tá, aquela ponte lá, ela é a maior ponte rodoviária da América Latina. Vocês sabem disso, ela é muito grande. Eu não me recordo agora de cabeça quantos quilômetros ela tem. Imagina essa ponte feita toda de concreto. Como que é feita uma ponte? Ela é feita modular. Você leva uma placa de concreto e você vai juntando outra placa de concreto e vai colocando placas de concreto. Na junção dessas placas de concreto, eu tenho que colocar essas juntas de dilatação, como nesse desenho aqui da apostila de vocês, ó. Por que eu preciso dessa junta de dilatação? Essa ponte ela vai ficar exposta há muito tempo no sol. Automaticamente, o concreto que é feito a ponte, ele tende a expandir. Se eu não coloco essa junta de dilatação, o concreto não tem para onde expandir. Daí onde começa a aparecer rachaduras na ponte e eu começo a comprometer minha estrutura. Então, ó, só para conhecimento de vocês, vamos supor que eu tenho uma ponte. Eu vou colocando os pilares primeiro, né? Depois eu vou colocando as placas de concreto nessa ponte. Sempre entre uma placa de concreto ou outra, eu vou ter que deixar um espaço. E nesses espaços que eu deixo entre uma placa e outra, nós colocamos as juntas de dilatação. Aqui no meio, ó. Ela é oca aqui dentro. Porque quando o concreto expande, quando ele dilata, ele vai aumentar de tamanho, não vai? Então tem para onde ele ir. Agora, se eu fizesse essa ponte com concreto, tudo de concreto, sem a junta de dilatação, quando ele esquentar, o concreto não vai ter onde expandir e aí começa a aparecer as rachaduras. Tá na ponte. Começa com rachadura e vai comprometendo todo o resto da estrutura. Cada material ele vai dilatar de uma certa forma. Isso vai depender do coeficiente de dilatação do material. Por exemplo, pode ser que o concreto tenha um coeficiente de dilatação maior que o ferro, por exemplo. Entendeu? Isso vai variar muito do tipo de material que nós vamos estar estudando. Mas toda a matéria, todo o corpo, ele tende a sofrer o fenômeno da dilatação. Ou seja, ele aumenta, ele expande o tamanho dele. Outras aplicações de dilatação. Na construção dos pisos, tá? Dos pisos, sabe os postos de gasolina? Você já reparou como é que é o chão do posto de gasolina? Ele não tem piso, azulejo, porcelanato, não tem nada disso. Ele é um chão de concreto. Dentro desse chão de concreto tem vários risquinhos, não tem? Vocês já repararam naqueles riscos do posto de concreto? Por que existem esses riscos? Por causa da dilatação. Aquele tipo de concreto nós chamamos de CAD, concreto autodensável. Tá? Então você coloca aquele tipo de concreto no chão do posto
e você deixa aquelas juntas de dilatação para que quando o concreto expande, ele não comece a aparecer rachadura, tá? Cuidado, rachadura no chão, rachadura na parede é outra coisa, tá? Rachadura na parede é sobre sobrecarga de peso. Mas no chão, se aparecer alguma rachadura, é porque não tem espaço para o concreto expandir. Daí é onde começa a aparecer as rachaduras, tá? Os trilhos de trem também tem uma dilatação, porque se eu colocar o trilho do trem, só um minutinho, Isa. Se o trilho do trem fosse reto, longitudinal, sem nenhuma junta de dilatação, quando esse ferro esquentar, ele vai dilatar e não vai ter onde ir. E aí pode dar um desencontro ali no trilho, pode dar uma alteração. Tá? Oi, pode falar, Isa. Precisa ser uma temperatura muito alta? Não necessariamente. Ó, Porque esses dias eu estava comentando com meu pai, eu reparei ali que na frente da calçada de casa, esses dias que estava bem calor, tipo, parece que ela estava meio que rachando, sabe? Uma estava mais inclinada, e eu achei que fosse isso. Ela expande bastante, Isa. Pode ser sim que é por conta da dilatação, tá? Geralmente calçada, esses pisos de concreto quente, não azulejo. Azulejo também ele dilata, só que ele dilata menos, tá? No entanto, que existe rejunte também ali no meio do piso, tá? Rejunte para ficar bonitinho, mas ele também ajuda na dilatação. Esse caso da calçada, quando aparece rachadura, pode ser dois motivos. Ou a sobrecarga do peso, ou seja, essa calçada ela não foi feita com reforço correto, tá? Ela foi só colocada uma camada de contrapiso, de cimento, de concreto, ou também pode ser por conta da junta de dilatação, que o concreto expandiu e não teve para onde ele ir, então começa a aparecer rachadura. Praticamente toda calçada vai ter rachadura. A maioria delas tem, mas pequenas, não muito grande, tá? Não é aquela coisa assim, nossa, gigantesca lá que não tem o que fazer. Eu vou mostrar para vocês agora um experimento falando sobre dilatação, tá? Deixa eu apresentar aqui agora. Olha para vocês verem que interessante esse experimento de dilatação. Com uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto, campanhas de marketing, gerenciamento. Ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel. Só para complementar aí para vocês, essa experiência que o Boaro faz, ele pega essa esfera e passa por esse orifício aí. Vocês vão perceber que quando ele passa, essa esfera, ela está passando justinho, mas ela está passando, tá? Ó, vou voltar um pouquinho para vocês perceberem. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que, se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó, interessante, né? Vem aqui pra lousa. Galera, então vamos... Bom, vocês viram aí no experimento, então, o fenômeno da dilatação, certo? Ele aqueceu a esfera e a esfera expandiu, ou seja, aumentou o seu tamanho e ela deixou de passar naquele orifício que estava justo para ele, certo? Então esse é o fenômeno da dilatação. Então dilatação é quando eu esquento qualquer material e ele tende a expandir seu tamanho. O que é contração? Contração é quando ele diminui o tamanho. O que eu preciso fazer para diminuir o tamanho de um objeto, um material, de um corpo? Resfriar ele, exatamente. Se eu resfrio, o que acontece com as partículas? Quando eu esquento, eu falei que elas ficam agitadas, elas ficam batendo umas nas outras. Quando eu resfrio, eu paraliso elas.
Então, quando eu paraliso elas permanecem no mesmo tamanho ou até pode contrair um pouco. Por isso que no frio a gente fica com a, como se dizer assim, com a pele mais enrugada, nem enrugada, pele mais dura, vocês já perceberam? Quando a gente está na temperatura mais baixa, os meninos percebem bem esse fenômeno, né, no frio. Mas enfim, quando está frio, tudo tende a diminuir, no calor tudo tende a expandir, tá? Então fica a dica aí. Ô, Matheus, Nós temos... Oi? por que em rodovia então não tem esse negócio de dilatação? Ó, na rodovia, quando você vai da rodovia para a ponte, certo? Quando você tem encontro, acabou a rodovia, começa a ponte, vai ter uma junta de dilatação que vai fazer a ligação da rodovia com a ponte. A rodovia, ela é feita com outro material, tá? Então é feito um outro material. Essa rodovia, ela tende sim a expandir, mas ela vai expandir para os lados, porque depende, que nem eu disse, depende do tipo de material que você vai fazer, tá? O material que a gente usa para poder fazer pavimentação, rodovia, rua, é diferente do material que a gente vai fazer, por exemplo, o piso de concreto. O coeficiente do concreto, o coeficiente de dilatação do concreto é maior que o coeficiente de dilatação do CBUQ, que a gente fala, né? Aquele material que é feito a rodovia, a rua, é o CBUQ, é o concreto betuminoso usinado a quente. Então você esquenta aquele material, então ele já vai, quando o piche é colocado na rua, ele vai super quente. Não sei se vocês já repararam isso. Porque é o CBUQ que a gente chama, ele vai quente já. Ele já vai dilatado, ele vai no tamanho adequado que ele vai expandir, que ele está numa temperatura altíssima. E quando ele precisa expandir, ele expande para os lados, tá? E por quê? O coeficiente de dilatação do CBUQ é diferente do coeficiente de dilatação do concreto. No entanto, que é bem interessante essa pergunta, ó. Aula de engenharia agora, acabou física, tá? Nós temos dois tipos de pavimento. Nós temos os pavimentos flexíveis e os rígidos. Os flexíveis é esse que a gente anda aqui nessas rodovias, tá? Que é esse CBUQ, que é o piche, que você conhece como piche. E também tem os pavimentos de concreto, que são placas de concreto. No pavimento de concreto, vai ter que ter a junta de dilatação. No pavimento flexível, não precisa, porque depende do material. O concreto, o pavimento rígido, que é o pavimento de concreto, nós encontramos eles mais nas regiões litorâneas, porque ele é um pavimento mais resistente, ele é um pavimento mais caro, por conta que ele tem uma maior resistência, tá? Ele é muito mais resistente do que esse pavimento que a gente usa aqui nas estradas. Então, no pavimento de concreto, eu tenho que ter a junta de dilatação. No flexível, eu não preciso. Por quê? Depende do material. O concreto, ele dilata muito mais fácil que o CBUQ, por exemplo. Tá? Não, Eduarda, falta um pouquinho ainda, querida. Falta 5 minutos. Hã? Não, na verdade é assim, ó. Eu, como engenheiro, acho que eu já comentei com vocês, a minha área de estudo na faculdade foi sobre estradas. Essa estrada aqui do Mato Grosso, eles não querem fazer duplicação. Por eles não fazerem duplicação, o correto seria fazer um pavimento de concreto. Por que pavimento de concreto? Porque ele tem uma maior resistência. E ele suporta pesos maiores. E como aqui nessa região, nessa rodovia da MS 306, o fluxo de caminhão é muito alto. Então eu precisaria de um pavimento mais forte, mais rígido, tá? Então, na minha concepção, o pavimento de concreto, ele é indicado ao quê? Quando eu tenho um grande fluxo de veículos. Só que essa rodovia, por mais que ela tenha um fluxo grande de veículos, eles não consideram que tem muita quantidade de caminhão. Eles falam que tem muito caminhão, porém o fluxo de caminhão é pequeno. Não há necessidade de fazer um pavimento de concreto. Porque assim, vocês podem perceber, se você pega essa rodovia aqui da MS, vários trechos da rodovia, você vê aqueles trilhos de roda. Vocês já viram trilho de roda? Que parece que o pavimento meio que afunda. Aquilo ali acontece por quê? Porque tem muito caminhão pesado passando por ali. Então o solo tende a recalcar e fica aquela trilha da roda que o caminhão passou. Tá? Então o ideal aqui, o pavimento de concreto é indicado para quem? Para grande fluxo de veículos, caminhões. Tá?
Por que faz o certo então, já que não vai fazer o de concreto porque ele é muito caro, faz o flexível. Só que eles teriam que fazer o melhoramento do solo, aumentar a resistência para fazer, coisa que não é feito. Vocês vão ver, a estrada está ficando bonitinho, só que eu não vi, eles estão tirando o revestimento e colocando outro revestimento bonito. Daqui 2, 3 anos vai estar tudo de novo no mesmo buraco de sempre. Por quê? É caro para fazer a coisa bem feita. Eles não estão fazendo a coisa bem feita de novo. Tá? Logo, logo, daqui 2, 3 anos, marca aí. E esse pavimento vai começar a aparecer buraco de novo, vai começar a afundar de novo. Por quê? Eles estão reciclando só o asfalto, não está fazendo novo pavimento. O pavimento não é só isso que você anda, é tudo, são as camadas, tá? Tem várias camadas de solo embaixo. Isso é o pavimento. Eles não arrumaram o solo, por isso vai voltar a aparecer problema, porque não foi arrumado o solo. Só estão arrumando o revestimento, tá? E as placas de concreto, por que é utilizado em regiões litorâneas? Porque lá o fluxo é muito grande. Imagina quanto de caminhão que não desce aquela serra. Né? Então, assim, em alguns trechos, eles colocam, alguns trechos da rodovia inteira, porque é extremamente caro. É como se você pegasse uma forma, colocasse lá um monte de barra de aço, tá? E coloca o concreto, que você vai aumentar a resistência. Então, assim, não é em todos os lugares, é em alguns lugares quando há necessidade. Oi? Vai, por isso tem que ter junta de dilatação do pavimento rígido. Do pavimento, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para vocês, ó. O pavimento de concreto ele tem que ter a junta de dilatação, porque, como eu falei, ele é feito como uma ponte. A ponte você vai colocando módulos. Vocês já viram como é que é feita a construção de ponte? Que o pavimento normal? Basicamente é ao mesmo tempo, porque assim, quando você faz, se for fazer da forma correta, o que eles tinham que fazer nessa rodovia aqui da MS-306? Tira esse revestimento, tira esse solo e começa a fazer as camadas de novo, reforçada, para o solo aguentar o peso. Daí coloca o revestimento. Quando você faz o pavimento rígido de concreto, você não fica muito tempo fazendo terraplanagem. Você só faz uma camada de solo e já põe o concreto. Então o tempo acaba dando a mesma coisa. O que acontece é que ele é muito mais caro que esse pavimento, por isso que ele não é utilizado. Entendeu? Ele é pouco utilizado. Mas, por exemplo, a manutenção dele demora muito mais para dar manutenção do que esse pavimento, por exemplo. Tá? Só uma curiosidade para vocês aqui, ó. Peraí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou pegar essa foto aqui, ó. Eles estão fazendo um pavimento rígido. Tá vendo, ó? Eles vão colocando. E tá vendo aqui nesses espaços aqui, ó. Opa. Ó. Aqui onde eu tô passando, ó. Aqui tá a junta de dilatação. Onde tá a outra junta de dilatação? Aqui, ó. Porque é um pavimento de concreto, ele vai fazendo por parte, tá? E aqui é a diferença, ó. Quando você faz um pavimento rígido, eu só tenho a subbase, a base e subbase. Quando eu tenho um pavimento flexível, que é esse aqui que nós temos, ó, eu tenho muito mais camada de terra. Então, relacionado ao tempo, acaba sendo o mesmo. Por quê? No pavimento flexível, eu vou gastar mais tempo para fazer terraplanagem, para preparar o solo. No pavimento rígido, eu preparo rápido o solo, faço só o reforço subleito e já mando a camada de concreto por cima, tá? Então, vamos ver se eu acho mais uma foto aqui, ó. Pavimento rígido, juntas de dilatação. Ó, na verdade, olha que interessante essa foto aqui, ó. Tem duas juntas de dilatação. Tem a longitudinal e tem a transversal. Isso aqui acho que é um TCC, ó, de um aluno. Não vai ter. Não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, ó. Ó, aqui, tá vendo, ó? Tem uma junta de transversal, longitudinal, ó, de fora a fora do pavimento. E eu tenho as juntas transversais, que cortam a rodovia, tá? Então, esse conceito de dilatação, ele é muito utilizado na engenharia civil, certo?
Amanhã, que é a nossa aula, eu vou acabar de explicar esse conteúdo de dilatação, tá? Nós temos 3 tipos de dilatação: dilatação linear, superficial e volumétrica. Então, eu vou ensinar como é que calcula cada tipo de dilatação. E depois eu vou falar sobre a dilatação da água. A água, nós vamos perceber que a água, tudo que fala de água, muda. O material sólido é uma coisa, a água é outra. A água, ela tem um comportamento especial para tudo que a gente estuda. Até quando a gente fica lá na parte de hidrostática, a água vai ter um comportamento diferente dos sólidos. Então, amanhã eu termino de explicar esse conteúdo de dilatação, tá? Combinado? Beleza. Então tá bom, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, professor. Falou. Oi?